Quem diria que o Trump estivesse mais próximo do Xi Jinping na China, em meio a uma guerra tarifária, do que com o próprio Elon Musk, que fez parte do seu governo, que acabou de romper ali oficialmente, pelo menos segundo o que nós estamos vendo no Twitter ou X, a partir de agora em tempo real. Então o que eu quero falar não é bem sobre a parte política, geopolítica, apesar de que é impossível você fazer uma análise macroeconômica sem entender exatamente a trama do que está acontecendo, mas eu quero mostrar ali os impactos que nesse exato momento que eu estou gravando, aqui em torno de meio-dia da quinta-feira, e tudo pode mudar até você ver esse vídeo na sexta-feira de manhã, mas vamos lá, eu quero te passar aqui para que você possa tirar ali as suas paixões de lado e veja como proteger, né, o seu portfólio da melhor forma. Então, primeiramente, o Trump ele vem tentando passar esse que a gente chama de One Big Beautiful Bill, né? Que é o pacotão com vários cortes de impostos para os americanos, etc., com o objetivo de melhorar a vida ali da classe média, fazendo aquela transição da economia financializada, mas uma coisa voltada para recuperar a indústria, a classe média, etc. Pelo menos essa é a intenção. Só que isso explode completamente a dívida americana e o que vem ou aumenta pelo menos a velocidade do acúmulo de dívida, né? Então você está criando exatamente aquilo que é o contrário do que o Doge do Elon Musk se propunha a fazer. E isso criou um mal-estar muito grande, aí foi oficializada a sua saída do governo, e aí o Elon Musk chegou e tweetou isso daqui. Ele literalmente falou, né, anteontem, olha, desculpa, mas eu não consigo mais aguentar isso. Esse bill, né, essa proposta ali de emenda no Congresso aqui é realmente absurda e é vergonhoso quem votou para isso, etc. E criou todo aquele mal-estar, mas o Trump continua seguindo totalmente e mostra cada vez mais de que não tem mais essa união, né? Pode criar ali uma série de confusões internas entre os republicanos, etc. Aí já não é a parte que eu quero entrar tanto, mas isso daqui chamou bastante atenção, porque além disso, você tem o Trump dizendo, né, defendendo claramente de que, olha, ele concorda com a esquerda, né, representada ali pela senadora Elizabeth Warren, que todos sabem que do lado dos republicanos que ela é detestada daquele lado. Você falou, olha, eu realmente posso dizer que pela primeira vez eu estou feliz em concordar com a Elizabeth Warren. Eu acho que o limite da dívida do teto, né, da dívida pública, deveria ser completamente eliminado. Não é uma questão mais de você fazer a negociação, mas eu quero acabar com o teto da dívida. Teoricamente, se você parar para pensar na forma que funciona o sistema monetário, né, ou principalmente aqueles que defendem o MMT, o Monetary Money Theory, não faz o menor sentido você ter um teto da dívida, porque afinal de contas o próprio governo cria a moeda ao fazer os gastos. Ele não precisa arrecadar primeiro para gastar depois. Ele cria a moeda ao fazer os gastos, né? E os impostos eles servem para reduzir a inflação e não servem para financiar o governo, nem os bonds. É o que cria uma contradição, né? Não é o que a narrativa de fato fala, principalmente quando você tem leis em volta de tratar o governo como se ele fosse uma família e não o criador, o gerador da moeda. Gostemos disso ou não, concordemos com isso ou não. Lembrando, né, descrever um sistema não significa defendê-lo, é você que tem que tirar suas próprias conclusões. Mas lembrando, isso cria um choque ali de mercado, né? Porque vai falar assim, peraí, não existe mais austeridade? Tirando o teto da dívida, você não precisa ter nenhum tipo de austeridade, você simplesmente comanda a situação no intuito de evitar que você tenha uma quebra, principalmente deflacionária nesse caso, sendo que a economia americana veio crescendo nos últimos anos, principalmente pelo impulso baseado no gasto fiscal, no déficit fiscal, né? Então você viraria uma máquina de supressão de recessão a partir de agora. E é claro que tudo isso deixa... vai ser interessante ver o que vai acontecer com os mercados, né? Mas com certeza muitos me perguntam como investir num momento como esse. Claro que isso 2025 está simplesmente insano, cada hora é uma notícia que vai mudar a situação, mas se você quiser dar uma olhada no seu portfólio para que a gente possa fazer junto com a nossa equipe de assessores, para dar uma olhada ali se a gente pode fazer alguma mudança e ajudar a navegar isso juntos, você pode escanear esse QR Code aqui abaixo. Agora, se você quiser entender como eu mesmo estou investindo meu próprio dinheiro ou
ou artigos que vão falar um pouco mais profundamente, ou vídeos exclusivos também, você pode se considerar se inscrever aqui no Substack abaixo, ou se você só quiser ver vídeos mesmo, você também pode seguir aqui pelo YouTube, sendo membro, né, no botão abaixo no próprio YouTube. Então vamos lá, continuando aqui. Isso aqui virou literalmente uma novela, porque você tem agora esse bill que está tentando ser passado e o Elon Musk está completamente contra ele, né? Quer derrubá-lo. Ele até brincou, ele fez uma analogia ao filme Kill Bill, né? Então eu quero kill the bill, para matar o bill, para que ele não passe. Então ele está fazendo uma campanha contra o próprio presidente nesse exato momento. E aí, ele nesse momento que eu estou gravando esse podcast, acabei de bater print disso aqui, o Elon Musk agora está resgatando tweets antigos do Trump, né, de 2013, etc., onde o próprio Trump falava: eu não acredito que os republicanos estão mais uma vez tentando aumentar o teto da dívida, né? Eu sou um republicano e estou envergonhado. E aí o Elon Musk retweetou dizendo sábias palavras, ou seja, pegando exatamente a contradição dita ali, né, de anos atrás, e que agora que ele está no poder, justamente querendo eliminar completamente o teto. Então isso vai dar muito pano para manga, e vai criar bastante incerteza nos mercados. Só que agora esse é um lado que seria negativo, né, pela visão do governo que está acontecendo agora. Só que por outro lado, o Trump acabou de anunciar mais uma coisa bastante importante, que é uma ligação feita com o próprio Xi Jinping. É por isso que eu falei ali no início, né? É interessante você ver como nesse exato momento ele acabou de se aproximar do Xi Jinping, tentando ali ter algum entendimento exclusivamente em relação a tarifas, porque ele falou aqui nesse anúncio que ele teve uma ligação de 1h30 com o Xi Jinping, discutindo várias coisas específicas, mas estritas em relação a trade, e não em relação à guerra da Ucrânia e entre outras coisas geopolíticas. Mas ele parece que teve algo bem interessante, principalmente ali na questão ali dos chips, né, do rare earths, né, que tem toda aquela briga de não exportar tecnologia de inteligência artificial para a China, e a China também não deixar exportar matéria-prima para os Estados Unidos. Então ele quer acabar com isso, pelo menos foi o que ele anunciou. Resta ver o que a China vai dizer em relação a isso também, etc. Mas parece que foi algo positivo. Isso já traz uma outra tranquilidade, né? Se é que existe tranquilidade a partir de agora em 2025. Mas por incrível que pareça, nós continuamos diante de um paradigma que está sendo assim, aquele choque dos mercados, onde inicialmente as ações do Trump são contra Wall Street, ou seja, contra a bolsa, fazendo com que você tenha ali aquela grande narrativa de saia dos Estados Unidos, vá para o resto do mundo, né, faça as coisas fora, o dólar não é mais interessante, a dívida americana ninguém mais quer, e agora você já está vendo uma coisa bastante interessante nos mercados, né? Isso aqui eu acabei de olhar o índice SP500, que depois daquela correção, agora ele voltou como se nós estivéssemos naquela situação de risk on, tudo certo, liquidez entrando nos mercados, no mercado americano, e a SP500 voltando a subir ali, quase beijando ali os 6 mil pontos. E, ao mesmo tempo, você tem um relaxamento muito grande do dólar com o resto do mundo. O DXY continua fazendo aquela queda bastante grande. Por quê? Porque tem muito capital também indo para outros mercados. Alguns ali, seja por euforia, você tem uma mistura de euforia com relação ao resto do mundo e defesa em relação aos Estados Unidos. Então você precisa ver as resultantes. Não é uma narrativa que explica tudo, porque se você ficar preso a uma determinada narrativa, você pode ter que se contradizer daqui a alguns dias. Então, o interessante é você ver as somatórias. Mas, querendo ou não, apesar disso parecer ser ruim para o dólar, isso é excelente para o mundo inteiro, porque dá um pouco mais de fôlego para o resto do mundo obter os dólares necessários para pagar as suas dívidas. É o que eu sempre falo aqui no podcast, né? E também, apesar de não ser tão bom assim para os exportadores americanos como a gente acredita, né, em relação ao dólar estar mais fraco, porque também existe a outra forma de você medir, que não seja só o DXY, mas o trading weight, né, do dólar, ele continua forte em relação às outras moedas, mas no DXY ele vem mostrando essa queda. E
E os outros ativos que seriam hedge em relação ao dólar continuam altos. Então, o próprio ouro, né, ou mesmo Bitcoin, continuam mantendo ali aqueles níveis, então estão um pouco mais estabilizados, mas continuam perto das máximas históricas. E para o Brasil, né, para quem acompanha o câmbio no Brasil, uma fantástica oportunidade de dolarização. Realmente, aqui é como se você tivesse ali um trem parando na estação, esperando você entrar. Agora, estou dizendo que isso aqui é uma recomendação de você comprar dólares a partir de agora? Claro que não. Só estou falando em relação diante de tantos cenários caóticos que poderiam afetar também o Brasil de uma forma negativa, ele está ali literalmente num berço esplêndido de calmaria, só que a pergunta é quanto tempo isso demora, porque o Brasil estando, né, à mercê das forças do sistema eurodólar principalmente, pode ter uma fuga de capital num determinado momento. Então tudo isso, nesse exato momento, é um caos, um caos favorável, né, para o Brasil de uma forma bastante interessante. Então é algo que eu quis ressaltar aqui. Mas, com certeza, esse é mais um dos vários capítulos que nós teremos que vão ditando ali uma volatilidade brusca, só que ela pouco importa para os mercados reais. O que importa é o que acontece nos mercados financeiros e isso vai determinar para onde vai o portfólio. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a narrativas em si, né? Não é uma coisa que está regindo tudo, mas nesse exato momento, liquidez continua sendo mantida, principalmente ali do último trimestre, né? Agregando nos mercados, mas isso aqui, pelo menos esses próximos capítulos vão ser muito interessantes para ver o que vai acontecer com a liquidez do mundo, mas principalmente nos mercados americanos. Então vamos ver aí a cena dos próximos capítulos e com certeza 2025 tem muito, muito pano para manga ainda em relação às próximas etapas do mercado.